Oi pessoal, bom dia, tudo bom? Eu sou a Isa e você está no Lido Lendo, sejam todos muito bem-vindos ao canal. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Águas de Primavera, de Ivan Turgenev. Eu recebi esse livro lindo aqui da parceria com a editora Amaryllis. É uma edição muito bonita mesmo, de capa dura, toda caprichada, tem algumas ilustrações aqui no meio dos personagens do livro. E eles vão lançar vários títulos da literatura russa nesse mesmo formato aqui. Então, bem bonito, gostei pra caramba mesmo, muito caprichado, sabe? Gostei muito. E Águas de Primavera é de um dos meus queridinhos da literatura russa, que é o Ivan Turgenev. E eu gosto muito dele, gente, sério, eu queria muito ser amiga dele, eu sempre falo isso. Quando eu fiz a resenha de Pais e Filhos, eu já falei um pouquinho do Turgenev, mas não me custa nada falar de novo aqui, de tanto que eu gosto dele. O Turgenev foi um dos intelectuais mais notáveis da sua época, ele era de uma família aristocrática russa, proprietário de terra e viveu boa parte da sua vida entre a França e a Alemanha. Na verdade, ele foi o primeiro autor russo a ser reconhecido no Ocidente. E isso foi muito mérito dele, porque como ele vivia viajando para esses países, ele meio que quis ocidentalizar um pouco da literatura russa. E ele traduziu para o francês várias coisas de sua própria autoria e também de outros autores russos, como Pushkin, que é o poeta máximo da literatura russa, e outros autores também. E para completar a ostentação aqui de Turgenev, ele tinha amiguinhos muito interessantes. Ele era amigo de Henry James, era amigo de Zola, era amigo de Flaubert, dentre outras pessoinhas, tá? Inclusive, tem uma foto aqui no começo do livro, onde tem Tolstói, Turgenev, Goncharov, Ostrovsky, então assim, pessoa muito bem relacionada, né? E aqui no início do livro também tem um prefácio bem bacana da Sônia Branco, chamado Memórias de um Homem Supérfluo. E o que vem a ser um homem supérfluo? É um conceito, tá, da literatura russa, para ilustrar um tipo básico de um jovem aristocrata russo. E como diz aqui no próprio prefácio, o homem supérfluo é um protótipo dos jovens daquela geração, que viviam numa melancolia sem explicação, numa depressão, numa tristeza hamletiana. E esse tipo de personagem aparece em várias obras de Turgenev, inclusive aqui em Águas de Primavera. E Turgenev era meio que mestre, né, em divulgar esses tipos da aristocracia russa. Ele fez isso com os homens supérfluos e fez isso também com os nihilistas, né? Que é como acontece lá em Pais e Filhos. E esses jovens aristocratas russos, né, supérfluos, eles geralmente viajavam pelo Ocidente, pela Europa, e isso fazia parte da formação deles como pessoa. Então tinha uma formação cultural e literária muito importante. Inclusive, o próprio Turgenev foi um deles. Mas enfim, galera, vamos focar aqui em Águas de Primavera, porque senão eu fico dias aqui falando de Turgenev. E o livro começa com a narrativa de um senhor de meia-idade, solitário, melancólico, relembrando coisas que aconteceram na sua juventude. E ele resolve contar isso pra gente. Então o narrador é o próprio personagem principal do livro, que eu anotei o nome dele aqui, claro que eu ia esquecer, que é o Dmitri Pavlovich Sanin, mais conhecido como Sanin. Então esse senhor começa a contar pra gente essa história que se passou na sua juventude, mais precisamente no verão do ano de 1840. E é aí que a gente conhece o jovem Sanin, que é esse aqui, ó que legal essa ilustração. Ele tinha 22 anos de idade, estava passando por Frankfurt depois do seu ano sabático aí viajando pela Europa. Não era um cara rico, mas ele era independente, conseguia se manter sozinho. Ele herdou uma quantia grande de um parente, então resolveu passear e conhecer o mundo. Mas foi tudo tão planejadinho que quando ele estava passando por Frankfurt, que era seu último destino, ele tinha a quantia exata para chegar de volta à Rússia, né, a Petersburgo. Só que aí, pelo meio do caminho, ele encontra uma moça desesperada pedindo ajuda. Moço, por favor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, que eu tô precisando da sua ajuda. E aí ele, sensibilizado com o desespero da moça, resolveu ir ajudar. Quando ele chegou no local, tinha um menininho de seus 14 anos desmaiado, já assim quase morto. E história vai, história vem, ele acaba que consegue ajudar o menino a reviver, né? Ele salva a vida do menino. E a família do menino fica muito agradecida, lógico, né? Porque Sanin, afinal de contas, salvou a vida do moleque.
e ele meio que fica amigo da família. Só que depois que esse tumulto passou, ele começou a reparar na moça, que era uma moça muito bonita, morena, de tranças negras, tá? E eles eram italianos. Então, era uma família de comerciantes italianos, eles tinham uma padaria e moravam lá. E é claro que acontece o quê? Sunny cai de amores por essa moça, fica perdidamente apaixonado por ela. Só que é claro também, é lógico que, como em quase toda boa novelinha russa, essa moça já é comprometida, né? Ela era noiva de um empresário alemão muito bem sucedido na cidade. Agora, uma coisa interessante, uma novela russa que se passa na Alemanha, que envolve uma família italiana, a gente percebe claramente, né, a intenção do Turgenev em ocidentalizar um pouco mais, né, a literatura russa. Voltando aqui para Águas de Primavera, que eu já me perdi, onde eu estava mesmo? Ah, sim, no triângulo amoroso, né? Porque o Sunny se apaixonou pela moça italiana que se chamava Gemma, e a Gemma era noiva. Só que aí conversa vai, conversa vem, o Sunny fica muito amigo da família e aí viaja com eles e tal, até que chega um momento em que a Gemma também cai de amores por Sunny. E aí começa aquele drama, né, de poxa vida, eu sou apaixonada por você, só que eu já tenho um noivo, e história vai, história vem. E é nessa fase do livro que entra bastante do lirismo da escrita de Turgenev, né, e daquela coisa dos romances do século XIX. Tudo muito diferente com hoje em dia, né, galera? Porque pro cara pegar na mão da menina, assim, demorava meses, né? E é aí que eu venho pedir pra vocês, né, mais uma vez, vestirem o casaquinho do século XIX e se inserirem num contexto da época em que se passa a história, tá? Porque é tudo muito velado, é tudo muito tranquilo, é aquele amor, aquela paixão, a coisa de ver as estrelas, a lua, o sol, as flores, tudo muito romântico, tá? E aí, depois de muitos suspiros apaixonados e escondidos, né, de todo mundo, Gemma acaba largando o noivo para poder ficar com Sunny. Só que Sunny, apesar de ser um rapaz independente, ele não tinha grana suficiente para dar para Sunny a vida que ele achava que ela merecia. Então ele pensou e pensou em pegar um empréstimo com alguém, até que do nada ele encontra um amigo que estudou com ele lá nas antigas, um cara chamado Polozov, que estava super bem de vida, porque ele tinha se casado com uma russa muito rica. Muito rica. Então Sunny conta a história dele pro amigo, dizendo que tá precisando de um dinheiro, de um empréstimo, e esse amigo falou o seguinte: ó, a minha esposa é muito rica, ela pode te ajudar. Eu tô indo embora de Frankfurt amanhã, se você quiser ir comigo, a gente vai e você conversa com ela. Beleza, combinado. Quando ele chega nessa cidade vizinha e conhece essa senhora muito rica, essa senhora russa chamada Maria Nikolai, como é que é? Maria Nikolai, nossa, não entendo minha letra, deixa eu olhar aqui. É essa aqui, ó, Maria Nikolaevna, essa aqui. Então, quando ele encontra essa russa, ele tem um choque, porque era uma mulher completamente diferente do que ele imaginava. É uma mulher completamente independente, vamos dizer assim, muito avançadinha para sua época, muito inteligente, muito senhora de si, cuidava dos negócios dela. Então, assim, era uma mulher à frente da sua época, né, para aquela sociedade, principalmente para a sociedade russa, que era muito, extremamente machista. E aí ele começa a perceber a dinâmica estranha daquele casamento da Maria Nikolaevna com o seu amigo Polov. E é aí que eu não vou falar mais nada, tá? Porque vocês vão ter que ler o livro pra descobrir se o... Eu sei que agora vocês estão me odiando, né? Beleza. Se ele vai resistir à tentação de ser fiel à sua amada italianinha Gemma, e como é que essa história vai terminar. Eu só posso dizer o seguinte pra vocês, que assim como todos os livros de Turgenev que eu já li, é uma história muito gostosinha de ser lida. Faz sempre o que eu gosto muito na literatura russa, que é ensinar pra gente um pouquinho mais dessa cultura tão diferente da nossa, e sempre com muito lirismo, sabe? Com muita poesia em tudo que ele escreve. E mais uma vez eu vou falar,
Galera, não tenham medo da literatura russa, não tem nada demais. Senta e lê, você vai ver que não precisa ter medo. Às vezes eu chego no trabalho com um livro, é russo? Nossa, você é corajosa. Não, você já leu? Você já tentou? Pois é, tenta. E eu acho que esse Águas de Primavera aqui é um excelente exemplo para você que quer começar a ler literatura russa. Muita gente me pergunta, né, livros, eu sempre falo, começa pelas novelas mais fininhas, mais tranquilas, e depois, se você gostar, você parte para uma coisa mais densa, mais profunda, que a gente sabe que tem também. Enfim, galera, eu acho que não tenho mais nada para falar desse livrinho que eu adorei muito ter lido. Queria agradecer mais uma vez a editora Amarilis por ter me mandado esse livro, gostei pra caramba. E a coleção é muito linda e eu quero tipo todos. E se você gostou desse vídeo, me dá um joinha aqui para ajudar na divulgação do canal. Se inscreva também no Lido Lendo para continuar acompanhando tudo que eu coloco aqui. E me acompanhe também pelas redes sociais, eu vou deixar todos os links aqui do lado e também lá embaixo no bloco de informações. Beleza? Galera, muito obrigada pela companhia, muito obrigada por assistir, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Brigadão.